Você já percebeu como uma má escolha pode se tornar um legado de destruição que se repete por gerações? Foi isso que aconteceu em Israel, após a morte de Salomão. Um reino que nasceu do pacto com Deus, que foi fortalecido por Davi e engrandecido por Salomão, agora está dividido em duas partes. Judá, no sul, com Jerusalém e o templo, e Israel, no norte, com 10 tribos rebeldes. Essa divisão não trouxe paz. Pelo contrário, abriu caminho para guerras entre irmãos, traições, assassinatos e principalmente idolatria. Hoje, nós vamos mergulhar na história de 3 reis do norte, Jeroboão, Nadab e Baasa, homens que tiveram a oportunidade de guiar o povo para a fidelidade, mas escolheram o caminho da desobediência. E a grande verdade é que os erros deles não ficaram no passado. Eles continuam ecoando nos nossos dias. Olá, eu sou o Fábio e este é o canal Mensagem de Deus. Aqui, nós mergulhamos na Bíblia para aprender lições que transformam a nossa vida e fortalecem a nossa fé. Este vídeo faz parte da nossa série Reis da Bíblia. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, todos eles estão organizados em uma playlist especial, que está na descrição deste vídeo. Nossos vídeos são publicados todas as terças, quintas e sábados. Então, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum. O cenário de divisão. Depois da morte de Salomão, Roboão assumiu o trono, mas sua arrogância gerou uma rebelião. As 10 tribos do norte se levantaram e escolheram Jeroboão como rei. Assim surgiram 2 reinos, Israel no norte, Judá no sul. E logo no início a Bíblia já resume o clima desses dias. Houve guerras entre Judá e Israel todos os seus dias. 1 Reis, capítulo 15, versículo 6. Irmãos de sangue agora se enfrentavam em campos de batalha, mas o verdadeiro conflito não era apenas político ou militar. Era espiritual. Obedecer ao Senhor ou seguir os próprios interesses. Jeroboão, o rei que fez Israel pecar. Jeroboão foi escolhido por Deus, com a promessa de que teria um trono, firme, se permanecesse fiel. Mas em vez de confiar, ele deixou o medo dominar. Temendo perder o povo para Jerusalém, mandou construir 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e declarou: Aqui estão os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. 1 Reis, capítulo 12, versículo 28. Com isso, ele inaugurou um culto paralelo, criou altares, nomeou sacerdotes, que não eram levitas, e afastou Israel da verdadeira adoração. A partir de então, a Bíblia repete sempre a mesma frase: Jeroboão fez Israel pecar. Ele poderia ter sido lembrado como o rei que confiou em Deus, mas se tornou símbolo da idolatria. Quantas vezes nós também deixamos o medo guiar nossas decisões? Por medo de perder posição, algumas pessoas comprometem sua fé. Por medo de ficar sozinhos, muitos entram em relacionamentos doentios. Por medo de não ter controle, criamos nossos próprios bezerros de ouro, dinheiro, status, aparência. Assim como Jeroboão, quando escolhemos atalhos fora da vontade de Deus, criamos ídolos que parecem dar segurança, mas nos afastam do Senhor. Nadab, o filho que repetiu o erro. Depois da morte de Jeroboão, seu filho Nadab assumiu o trono. E a Bíblia diz: Nadab fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai. 1 Reis, capítulo 15, versículo 26. Ele não rompeu com o erro, continuou no mesmo pecado. Enquanto reinava Israel, enfrentava guerras contra os filisteus. Mas em apenas 2 anos de reinado, Nadab foi assassinado por um dos seus generais, Baasa.
toda a família de Jeroboão foi exterminada, exatamente como o profeta havia anunciado. Nadab nos lembra daquelas pessoas que simplesmente repetem o padrão da família ou da sociedade sem questionar. O pai foi violento, o filho também se torna. A mãe vivia em amargura, a filha cresce com o mesmo peso. Pais se afastam de Deus, filhos seguem pelo mesmo caminho. Mas nós não somos obrigados a repetir erros antigos. Em Cristo podemos escrever uma nova história. O ciclo pode ser quebrado. Baasa, o golpista que não aprendeu. Baasa matou Nadab e tomou o trono. Ele havia visto com seus próprios olhos o juízo de Deus sobre Jeroboão. Era a chance de mudar, mas não foi o que aconteceu. A Bíblia declara: Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 15, versículo 34. Ele fortaleceu as cidades contra Judá, se preocupou com a política e com o poder, mas não com o Senhor. Então, o profeta Geu foi enviado a ele com uma sentença clara: exterminarei a posteridade de Baasa e farei a tua casa como a casa de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 16, versículo 3. Quantas vezes nós também vemos os erros dos outros, mas mesmo assim repetimos? Vemos pessoas destruídas pelo vício, mas ainda assim escolhemos experimentar. Vemos famílias arruinadas pela ganância, mas continuamos correndo atrás do dinheiro sem limites. Vemos líderes caindo pelo orgulho, mas cultivamos o mesmo coração. Baasa nos ensina que não basta ver o erro dos outros. Precisamos aprender com ele e mudar. Jeroboão, Nadab e Baasa foram um triste ciclo. Jeroboão inaugurou a idolatria. Nadab repetiu. Baasa poderia ter quebrado o ciclo, mas escolheu continuar no mesmo caminho. Enquanto em Judá havia reis que ainda buscavam ao Senhor, como Abias e Asa, e esse contraste nos lembra que o caminho sem Deus leva à destruição, mas a fidelidade ao Senhor traz vitória e vida. A história desses três reis nos desafia a olhar para nós mesmos. Será que também temos construído ídolos em nossas vidas? Será que estamos apenas repetindo erros antigos? Ou será que temos a coragem de romper e escolher a fidelidade? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nos alerta sobre os caminhos da idolatria e da desobediência. Hoje eu oro para que cada pessoa que assiste a este vídeo receba coragem para romper com os ciclos do pecado. Que nenhum de nós seja como Jeroboão, Nadab ou Baasa, mas que sejamos fiéis ao Senhor até o fim. Dá-nos sabedoria para não repetir os erros do passado e humildade para aprender com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A história desses reis nos ensina que o medo pode nos levar à idolatria. A falta de decisão nos prende em ciclos familiares e a ambição pode nos cegar para a vontade de Deus. Mas a boa notícia é que sempre podemos escolher diferente. Em Cristo é possível quebrar ciclos e começar uma nova história. Comente aqui embaixo. Eu escolho romper com os erros do passado e permanecer fiel ao Senhor. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. E não se esqueça, a série Reis da Bíblia continua. Na descrição você encontra a playlist completa para acompanhar desde o início e também os próximos episódios que virão. Fiquem com Deus.